Olá, empreendedores e empreendedoras. Como estão vocês? Espero que estejam bem. Hoje vamos para o nosso episódio 5 do programa Administração, o GPS do empreendedor. Hoje nós vamos falar sobre o plano operacional. Ele é uma parte do planejamento da empresa. O planejamento é a primeira função da administração, então ele é bastante importante. Sem o planejamento, a administração fica falha, incompleta. E o planejamento ele se divide em 3 níveis: o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional. Nessa ordem, então, o planejamento tático ele é filho do planejamento estratégico e o planejamento operacional é filho do planejamento tático. Sobre o planejamento em geral, costuma-se dizer que planos nunca dão certo. Em muitas empresas, o planejamento é feito, confeccionado e depois é jogado numa gaveta e esquecido. Não é assim que a gente trata um planejamento da empresa. A gente tem que fazer planejamentos que podem até não funcionar no futuro, mas que signifiquem uma rota segura para que a empresa caminhe em direção à rentabilidade e à durabilidade. Mais do que isso, também pode ser consideradas a conquista de mercado, conquista de clientes e por aí afora. Esse planejamento é que vai basear todas as operações da empresa. Toda a garra que você vai pôr na empresa é para caminhar em direção ao que você planejou. Bom, como eu disse, o planejamento operacional, então, faz parte do planejamento tático. É um desmembramento do planejamento tático. Ou é um filho do planejamento tático. Ele não é complexo, ele não é difícil de entender. Se a gente considerar que os planos táticos, um nível acima, se referem aos departamentos de uma empresa, então, para o departamento de vendas, eu teria um plano tático de vendas. E dentro do plano tático de vendas, eu teria os planos operacionais relativos ao departamento de vendas. Um dos títulos de plano operacional poderia ser Como efetuar uma venda no balcão. Outro plano operacional pode ser Como efetuar vendas de porta em porta. O plano operacional, então, é como eu realizo as atividades inerentes ao departamento a que ele se refere. Simples assim. E como eu crio um plano operacional? Vamos juntos então pensar num plano operacional de limpeza. Pode ser limpeza da casa, pode ser limpeza da empresa. É um plano de limpeza. Uma casa é bem parecida com uma empresa. Ela tem vários departamentos também. Um dos departamentos dela é a área de serviços. Outro é a área íntima, que são os quartos e banheiros. Outro seria a área social. Normalmente a sala ou a cozinha onde a gente recebe convidados. Também a churrasqueira ou a piscina, se você tiver uma. Então só aí já são 3 departamentos. Uma empresa tem vários departamentos também. Aí para montar um plano operacional de limpeza e conservação. Vai fazer parte desse plano criar uma lista de tarefas que são executadas, passo a passo. Quais tarefas eu vou executar para realizar a limpeza da empresa toda ou da casa toda? Depois a gente cria uma lista com os materiais que vão ser utilizados neste tipo de trabalho. Finalmente a gente determina quem são os executores dos trabalhos, quem vai fazer o trabalho. Depois disso, é só executar o que está listado ou planejado. Quando você realiza um plano operacional, na verdade você está uniformizando, padronizando as ações dentro da empresa. Qualquer empregado, qualquer pessoa que for assumir aquela tarefa, vai saber exatamente o que é esperado dele. Saberá exatamente o que ele tem que fazer, sem se desviar e sem esquecer nenhum ponto. A falta de padrões nas ações da empresa podem resultar em perdas financeiras, porque gera retrabalho. E retrabalho é uma perda. Mas você pode dizer, eu não tenho tempo para isso. O que precisa ser feito eu sei de cabeça. Basta que eu mande, o sujeito vai e executa.
Isso é um modo de pensar. Mas vamos imaginar mais lá na frente que você tenha 8 empregados no RH e cada mês um deles faça a folha de pagamento. Será que fica tudo bem cada um deles usar um método diferente para calcular o pagamento dos seus empregados? A cada mês sai uma folha diferente da outra? Às vezes com cobrança a maior de débitos contra o funcionário, às vezes a menor, às vezes com cálculos errados, às vezes sem recolher o FGTS. Pode acontecer. Se você não tiver um padrão a seguir e tiverem muitas pessoas envolvidas, sempre pode haver algum tipo de erro. Então eu tenho que escrever todas as tarefas da empresa, fazer uma listinha de tudo que é feito aqui, tintim por tintim. Não, essa é uma maneira errada de fazer o plano operacional. Você não vai descrever minuciosamente todas as tarefas que são executadas dentro da empresa. Seria muito papel, muita coisa para seguir. Você acabaria engessando os seus empregados e a você mesmo. Quando alguém precisasse fazer alguma tarefa, primeiro ia ter que procurar um manual mais grosso que existisse para tentar encontrar o que ele tem que fazer, quais são os passos. Então, se esse é o modo errado de fazer, qual que é o modo certo? O modo certo é você identificar quais são as operações e atividades que são essenciais que continuem dentro de um padrão. Eventualmente, a limpeza não precisa de uma padronização. Às vezes, sim. Digamos que você tem um setor da empresa que seja muito sensível, que exija uma limpeza mais criteriosa, mais adequada, quase que um isolamento. Então, se alguma coisa for esquecido naquela área mais sensível, pode ser um problema sanitário, inclusive. Então, esse ponto você teria que ter um plano operacional para ele, descrevendo cada passo do que deve ser feito naquela área mais sensível. E quando se faz um plano operacional, essa lista de materiais, a lista de passos e as pessoas que estão envolvidas podem ser colocadas num único documento. Normalmente em administração a gente chama esse documento de POP, Procedimento Operacional Padrão. Nele então ficam listados quais tarefas são executadas para aquela atividade de limpeza. Vai estar escrito lá: varrer o chão, limpar as janelas, limpar as lâmpadas. Vai estar descrito que materiais são necessários: rodo, vassoura, sabão, limpador de vidros e por aí afora. E quem vai executar? Empregado na função X, empregado na função de servente, ou o nome do empregado. O João vai executar essa tarefa. Todo dia? Depende. No plano operacional, ele vai abranger toda a empresa. Então, todos os departamentos. Existem departamentos que podem ser mais específicos quanto à limpeza. Por exemplo, no departamento de TI, provavelmente vai ter a sala do servidor. Lá a limpeza é um pouco mais crítica. Tem que ser feita por alguém que entenda que não pode desligar nenhum computador dali, ou puxar uma tomada, ou arrancar algum fio do lugar. Senão ele pode parar a empresa quando está fazendo a limpeza. Não é muito saudável alguém ir tirar pó de uma área sensível e derrubar o sistema de toda a empresa. Por exemplo, se você conseguiu entender o que é o plano operacional, a tarefa de hoje, ou a tarefa desse vídeo, é você identificar quantas atividades são executadas dentro da minha empresa. Normalmente você pode definir essas atividades pelos empregados que você tem e o que eles estão executando. Se você mesmo executa, você sabe qual é a rotina operacional da sua empresa. E se tiver alguma área que é importante, você vai marcar essa área e começar a idealizar
um POP para ela, um procedimento operacional padrão. Lógico que enquanto você estiver sozinho na empresa, você é que tem que fazer tudo, você só vai anotar um procedimento operacional padrão quando a sua memória não comportar a sequência exata das tarefas que aquilo pede. Então, por exemplo, como configurar o computador para receber o programa X. Isso é uma coisa que a gente faz de tempos em tempos. E nem sempre a gente lembra quais eram exatamente os passos para pôr o computador para funcionar. Nesse caso, o que vai te salvar é o plano operacional. Você puxa o procedimento operacional padrão de lado, vai olhando os passos que tem que executar e executa de forma rápida e fácil. Terminou de executar, volta o plano para o lugar dele. Que seja um lugar de destaque, não o fundo de uma gaveta. Todas as demais operações, aquelas que você sabe de cabeça e que tem uma sequência certa já e definida e que não precisa de tanto acompanhamento e que não vai ser esquecida tão cedo, esses procedimentos você pode mantê-los na sua cabeça. Até você se tornar uma empresa mais complexa, até se tornar uma empresa maior. Por hoje o que eu tinha a dizer era isso. Obrigado e até a próxima.